Beleza, galera ligada aqui no canal Ave Mais, segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. Você que está chegando aqui agora e ainda não conhecia esse canal, tranquilo. Se inscreve aqui embaixo e acione o sininho das notificações. Assim que toda vez que a gente subir um vídeo aqui no canal Ave Mais, você vai ser informado pelo YouTube. E faz o seguinte também, dá o like é muito importante. Tem muita gente que assiste o vídeo e não dá o like, mas o like faz esse vídeo chegar a outros vascaínos. E se você quiser ajudar ainda mais, copie o link desse vídeo e joga nos seus grupos de WhatsApp, Telegram. Faça a galera vascaína chegar aqui, trocar ideia, porque esse canal é muito resenha. E eu tô chegando aqui nesse finalzinho de tarde para falar um pouquinho sobre ainda da vitória do Vasco ontem contra o Botafogo 3-0 em São Januário. Uma vitória muito boa, uma vitória convincente. O torcedor ficou muito empolgado com essa vitória. Mas o que me chamou a atenção nessa partida do Vasco de ontem foi a utilização do técnico Vanderlei Luxemburgo de 8 jogadores da base do Vasco. Alguns jogadores como titulares e outros jogadores vindo do banco de reservas. Olha, Caio Tenório, Henrique, Bruno Gomes, Andrei, Caio Lopes, Juninho, Gabriel Peck e Thales Magno. Ou seja, uma base quase toda, um time quase todo jogando no profissional do Vasco, o que chamou muita atenção. Tinha jogadores também no banco de reservas, caso do Lucão, Thiago Reis, Vinícius, outros jogadores também, Miranda, Ulisses podem ser utilizados também, ou seja, a base do Vasco revelando muitos jogadores, só que a gente fica naquele pé atrás, mas qual desses jogadores pode ser mesmo um grande jogador, pode ajudar o Vasco financeiramente, pode ajudar o Vasco tecnicamente, trazer títulos, trazer comemorações para o torcedor? Quais desses jogadores podem ser importantes para a trajetória do Vasco? Atualmente é muito difícil você segurar um grande jogador. Por exemplo, o Thales Magno começa a voltar a jogar bola, principalmente com a confiança que o técnico Vanderlei Luxemburgo passa para ele. Jogou bem nesse último jogo e aí começa a chamar a atenção no mercado europeu. Outros jogadores como Ricardo Graça, que está se recuperando de uma cirurgia por conta da apendicite, também é um jogador que chama a atenção no futebol europeu. O próprio Andrei, que fez gol ontem, também já chamou a atenção. Ou seja, são vários jogadores que o Vasco vem revelando, só que não tem acontecido grandes vendas e muito menos grandes jogadores tecnicamente para o time profissional. Alguns jogadores são titulares, mas não são jogadores ainda para chegarem e tomarem conta do time. A gente ainda precisa de jogadores como Leandro Castan na defesa, o próprio Leonardo Gil e o Benítez no meio-campo e o Germancano lá na frente para fazer essa sustentação no time, além do Léo Matos na lateral direita. Então, assim, são o Fernando Miguel no gol. Então, são jogadores um pouco mais experientes para dar cancha para esses jogadores mais novos. Mas eu quero saber por que esses jogadores da base ainda não chegam prontos. Por exemplo, a gente vê, o time de 89 do Vasco. Vamos lá, são vários jogadores oriundos da base do Vasco, casos de Bismarck, William, Sorato. Então são jogadores que chegam, são titulares e tomam conta da vaga, quer dizer, do time titular. Mazinho na lateral esquerda, Romário, Edmundo, Valdir, ou seja, são jogadores que o Vasco produzia, jogadores que chegavam em cima e tomavam conta da posição. Mas eu acho que a técnica que o Vanderlei Luxemburgo vem e dando a confiança para esses meninos, para essa temporada fica um pouco mais difícil, porque o momento e a missão é apenas tirar o Vasco de não ser rebaixado esse ano. Para o Campeonato Carioca e para o restante de 2021, vai ser muito importante a manutenção de Vanderlei Luxemburgo e sua comissão técnica, porque são caras pesados, com experiência e com muita bagagem para transformar esses meninos em homens, em jogadores de futebol profissional e jogadores com boa rentabilidade, não só questão técnica, mas também questão financeira. E eu acho que esse ano o Vasco vai conseguir vender jogadores com preços bons e para bons clubes da Europa por conta dessa bagagem que tem Vanderlei Luxemburgo. Cara, um torcedor europeu que não conhece muitos jogadores da base, um dirigente de um time europeu, de um time asiático, de um time, por exemplo, dos Estados Unidos, de um time do mundo árabe, que vem ao Brasil e fala, pô, esse cara está sendo treinado pelo Vanderlei Luxemburgo, que foi técnico do Real Madrid, que foi técnico da seleção brasileira. É outro nível. Então a torcida tem que olhar e tentar perceber que a questão do Vanderlei Luxemburgo hoje no Vasco é muito maior do que tirar o Vasco da zona de rebaixamento. É importante demais a gente ter um treinador com esse nível e com essa bagagem, principalmente para a questão dos meninos. Acho que esses 8 nomes que a gente citou ontem são jogadores que vão ajudar muito o Vasco e eu acho que são jogadores com potencial para crescer ainda mais,
Principalmente, eu falo aqui de Andrei, eu falo de Bruno Gomes, eu falo de Juninho, de Thales Magno, de Gabriel Peck, o próprio Caio Lopes que entrou ontem, ou seja, são jogadores que podem crescer ainda mais e render um bom dinheiro para o Vasco, coisa que o Vasco não faz há muito tempo. A última grande venda do Vasco foi o Paulinho, ou seja, são jogadores, o Douglas Luiz depois saiu antes, o Paulinho, jogadores como o Felipe Coutinho, ou seja, é escasso o número de jogadores que o Vasco vende bem nos últimos 20 anos. Pouquíssimos jogadores o Vasco vendeu bem para o mercado grande da Europa. Então eu quero saber de você, torcedor. O que você acha de termos Vanderlei Luxemburgo como técnico para o restante da temporada? Eu tenho certeza, essa vai ser até uma das minhas perguntas para o presidente Alexandre Campelo, hoje à noite, lá no canal Atenção Vascaínos, 7h30 da noite. Vamos ter a tradicional live de segunda-feira e vamos receber Alexandre Campelo para falar um pouquinho desses 3 anos dele no comando da presidência do Vasco. Eu vou apertar o presidente porque tem perguntas que eu tô aqui, com vontade de fazer. Eu tenho certeza que o torcedor também queria fazer. E essa vai ser uma questão. Por que o Vasco vende tão mal? E outra situação, por que o Vasco não manteve o Vanderlei Luxemburgo para 2020? Cara, seria um acerto muito grande. Eu tenho certeza que a gente não passaria o sufoco que a gente passou e posso aqui apostar que o Vasco iria mais longe na Copa Sul-Americana, se quiçá até chegar à final e conquistar o título, porque o encaixe estava feito, os jogadores jogam por ele e seria muito importante para os meninos da base que fizeram uma grande temporada em 2019, voltar a fazer em 2020, conquistar uma Copa do Brasil agora no começo de 2021, ou seja, era muito importante a manutenção da comissão técnica. Infelizmente a gente perdeu, não conseguiu renovar com eles e a gente teve que fazer várias situações para poder chegar em 2021, com voltar àquela situação de Vanderlei Luxemburgo, seu técnico do Vasco, para a engrenagem voltar a dar liga e o Vasco começar a andar. Mas eu quero saber de você, torcedor. O que você acha disso tudo? O que você acha dos jovens da base? Você acredita e confia que esses jogadores podem ajudar o Vasco tecnicamente e também financeiramente? Quem seriam os grandes ativos da base do Vasco? Comenta aqui embaixo e vamos trocar uma ideia. Mas é o que eu digo, é muito importante a manutenção de Vanderlei Luxemburgo após o Campeonato Brasileiro para o restante da temporada. Tem que ser feito todo o esforço para manter essa comissão técnica, repito, experiente, com bagagem e com lastro para trazer esses meninos, dar confiança a eles e principalmente valorizá-los no mercado brasileiro e no mercado internacional. Tenho certeza que isso vai modificar o Vasco de nível, até porque a base do Vasco a gente sabe que tem bons valores, mas a questão física, a questão de não saber negociar no mercado e não ter um treinador que dá confiança para eles, isso fez muito mal ao Vasco em 2020. Mas eu confio que 2021 isso vai modificar, principalmente com a manutenção do técnico Vanderlei Luxemburgo e toda a sua comissão técnica. Então, torcedor vascaíno, uma ótima segunda-feira para vocês. Eu volto daqui a pouquinho, 7h30 da noite, lá no canal Atenção Vascaínos, para a gente trocar essa ideia e fazer essa entrevista exclusiva com o presidente Alexandre Campelo, que está deixando o Vasco essa semana, vai assumir um novo presidente e eu tenho certeza que essa entrevista a gente vai apertar, vai trazer todas as perguntas que eu tenho certeza que você faria para o Alexandre Campelo. Grande abraço, ótima segunda-feira, tamo junto e depois da entrevista a gente volta aqui de novo 9+, para fazer um pós-live e trocar uma ideia de como foi essa entrevista. E aí a participação de vocês é à vontade aqui no canal 9+, porque esse canal é de resenha e a gente troca muita ideia. Grande abraço, galera. Tamo junto. Valeu. Fui!